Oi, amigos, amigas e amiguinhos. Bom, me pediram no Facebook se eu tinha mais alguma história para contar, tipo aquela que eu contei da minha irmã e eu, aventura assim. Não. A gente era umas crianças assim muito presas, sabe, naquela época. Então, aquilo nós fizemos mesmo que nós tínhamos muita vontade de conhecer esse morro e encontrar aquela caverna que a gente não conseguiu entrar, né? Mas coisas sobrenaturais já aconteceram comigo. 3 vezes já, desde que eu nasci. Então, a primeira é porque eu sei ver o sexo da criança antes da criança nascer. Se a mulher estiver grávida com 15 dias, eu já vejo o bebê dentro da barriga com 3 meses. Então, eu era esse tipo ultrassonografia da serraria do meu pai, né? Ou depois na cidade. Mas foi uma coisa que eu não procurei desenvolver depois de grande. Então, quando eu casei, ficava envolvida com meus filhos, eu nem procurava nem olhar essas coisas, sabe? Ficava bem longe, bem distante disso mesmo. E uma vez, então, a minha mãe, depois que ela começou a ter muitos problemas cardíacos, eu viajava muito com ela. Ah, os meus irmãos eram todos casados já, né? Porque eu sou mais nova, já era casada. Eram todos casados e eles moravam em outras cidades. Só tinha eu mesmo e 2 irmãos aqui em Lages, 2 irmãos homens. E na hora assim de ir para fora com a mãe, porque aqui em Lages agora tem tudo, sabe? Tem ultrassonografia, tem ressonância magnética e essas coisas não tinha na época da minha mãe e ela tinha que fazer. Então eu levava ela para Curitiba e a gente ficava na casa de uma amiga minha. Eu vou mudar os nomes, tá? Porque essas pessoas estão vivas ainda. Caso a- alguém venha discordar e achar que isso é mentira, daí eu vou contar o nome verdadeiro e daí vocês telefonem para essas pessoas perguntando se é verdade ou não, tá? Mas assim, por enquanto eu vou omitir, tá? Vou inventar outro nome. Então vamos dizer assim que eu ficava na casa da minha melhor amiga, que se chamava Sueli, tá? Ah, ela era casada, ela tinha 3 filhos, 2 meninas e um guri. E muito querida, muito prestativa, porque em Curitiba meu pai tinha irmãs lá também. Mas o meu pai ele não gostava que eu ficasse muito na casa das tias. Então eu preferia ficar com a minha amiga mesmo, né? Aí numa viagem dessas eu levei minha mãe para ela fazer um cateterismo e na hora do cateterismo ah, um, ela quis falecer. Aí os médicos pararam e tal, então esse exame ficou um pouco mais prolongado e eu ansiosa, não sabia o que fazer e tal. Eu sei que daí eles trouxeram, sem fazer o exame, trouxeram ela para o quarto, ela ainda estava sedada, ela não. Ele disse que ele tinha dado remédio também porque ela tinha sentido muita dor e tinha dado morfina para ela dormir, ela não iria acordar aquela noite. Mas mesmo assim, ah, quem fica cuidando dos idosos, assim, né? Isso foi na Santa Casa de Curitiba. A gente fica acordado. E tem pessoas que ficam perto dos pacientes, mas essas pessoas dormem, não conseguem ficar sentado numa cadeira e dormir agachadinha assim na cama do paciente, mas eu não consigo. Eu não consegui dormir mesmo e eu estava com muita dor de cabeça. Já vinha muitos dias assim com essas dores de cabeça que eu tenho muito forte, sabe? E a dor de cabeça ficou mais intensificada. E eu comecei a andar nos corredores, digo, vou me distrair um pouquinho, né? Porque, ah, como eu fui enfermeira, assim, eu não tenho medo de hospital, quer dizer, não tinha muito, né? Agora tem. Aí, num desses corredores, eu entrei numa sala. Gente, abri aquela porta, assim, aquela sala, coisa mais linda do mundo. Uma mesa enorme. Ah, dava mais ou menos 8 cadeiras em cada lado e uma cadeira em cada ponta, assim. Era tipo uma sala de reunião, eu acho, né, para os médicos daquela época e tal. Daí, entrei nessa sala, ela tinha uma toalha em cima, assim, que vinha até o chão.
assim, coisas assim que a gente via só em filme, nessas coisas de, nossa, lá do século XVIII, XIX, por aí. Eu sei que eu entrei nessa sala e comecei a olhar os quadros. Daí tinha um quadro, assim, de uma madre superiora com duas freiras que elas eram enfermeiras. Nessa época, a Santa Casa era mandada por freiras, Santa Casa de Curitiba era mandada por freiras também. Hoje em dia não é mais. Daí, daqui a pouco, entra dentro dessa sala aquela madre superiora que estava no quadro, entrou na sala com uma vara assim que depois eu expliquei para a mãe disse que era uma vara de marmelo. E ela começou a me bater. Ela começou a me bater, eu me escondia, eu corria para um lado, ela corria atrás de mim, e ela me bateu muito. Eu fui para baixo da mesa, porque tinha a toalha, mas ela entrou, fez uma outra freira me segurar, e aquela me segurou e ela bateu muito nas minhas costas. Então, assim, para não ter dúvida que isso foi um caso verdadeiro, eu estava muito marcada nos ombros, nas costas, lugares assim onde os meus braços não alcançam. Sou pequenininha, eu não tenho, né? E também nem teria no hospital também assim à disposição uma vara daquela lá para eu me bater sozinha, né? Aí eu chorei muito e pedi por Deus. Sempre pedi muito por Deus. Como nessa minha encarnação eu nunca fiz nada de mal para ninguém, eu acho que Deus me atendeu. Aí eu chorando, daqui a pouco, quando eu abro os olhos, eu estou sentada no corredor, na frente do quarto onde que a minha mãe e outros pacientes estavam internados. Nunca entendi isso, tá? É coisa sobrenatural mesmo. Mas a minha pressão estava altíssima. E tinha um telefone público assim no corredor, e eu não lembrava de nenhum número. Não vinha na cabeça nenhum número de telefone do meu marido para me socorrerem lá, porque a dor de cabeça era grave demais. Daí eu pedi para uma enfermeira assim, você pode verificar a minha pressão? Assim, por que você está chorando? Eu disse, porque eu estou com muita dor de cabeça, acho que a minha pressão está muito alta. Se está doente, não pode vir aqui cuidar doente. Eu disse, não tenho culpa, moça. Só eu mesmo que estou à disposição da minha mãe, tá? Nós somos em 8 filhos, mas o primeiro já faleceu e desses 7, só sobra eu para cuidar da minha mãe, tá? Daí elas assim, o problema é de vocês, não é nosso. Eu vou verificar a tua pressão. Ela verificou minha pressão, minha pressão estava 16 por 21. Quer dizer, 21 é o máximo, né? Quase que uma pessoa pode aguentar sem sofrer um derrame. Quando ela viu que estava desse tipo, aí ela se importou comigo. Ela pediu para um homem me colocar, um senhor que ajuda lá, colocar numa cadeira de roda e descer para emergência. Lá na emergência, eu chorava muito porque eu também estava com dor, né? Eu estava com um casaco por cima de uma camiseta branca, mas a camiseta branca estava toda ensanguentada. E daí, esse médico era bem novo ainda, sabe? E ele disse assim, o que aconteceu, minha filha? Mas por que a tua pressão está tão alta? Você é tão nova para ter uma pressão tão alta assim, o que deu? Você comeu muito salgado? Ele começou a fazer essas perguntas que os médicos fazem pra gente, né? Daí eu contei para ele toda a verdade. Eu disse, doutor, já queira acreditar ou não que me aconteceu foi isso. Enquanto isso, a enfermeira já estava passando medicação para baixar a minha pressão, que estava alta demais, né? Já estava correndo o risco de ter um AVC, né? Aí contei tudo para eles assim, eu acredito. Eu acredito porque eu já vi muita coisa nesse hospital. E se eu falar para meus amigos, eu vou ser motivo de risada. Mas como você vê e como você acredita, então nós dois podemos conversar, né, sobre isso. Contei tudo para ele, daí ele disse assim, eu preciso que você me dê um número de telefone de alguém, né, para mim ligar, porque eu não vou deixar você mais dentro do hospital.
de jeito nenhum. Você corre risco de essa pressão aumentar e você ter um AVC, e corre risco de morte também por causa que essas coisas existem. Daí eu não lembrava, daí eu lembrei o nome, o número da minha irmã de Florianópolis, a Zelma. Daí a Zelma tinha o número da minha amiga de Curitiba, você vê o número da minha amiga, eu não estava lembrando. Da minha amiga de Curitiba, dela telefonou e ela já foi imediatamente lá, foi para lá com uma das filhas. A mais velha ficou cuidando das crianças e a do meio foi para lá. Aí o médico mostrou para ela, contou para ela o que tinha me acontecido e mostrou a minha camiseta. A camiseta estava grudada, era uma camiseta de manga curta. Estava grudada no corpo assim. E aquelas marcas assim nas minhas costas, sabe? Daí ela tirou, ela tinha uma blusa extra dentro do carro, pegou e me colocou o casaco. Aí quando a minha pressão baixou, ela pegou e me levou para casa. O médico disse assim, ó, telefone pros parentes dela, e já que você é bem conhecido, você deve ter, né, os números deles, que ela, não vou mais deixar ela cuidar da mãe dela aqui não, tá? Daí foi telefonado. E enquanto isso, a minha irmã em Florianópolis estava louca já, né, coitada. Ela estava com câncer, estava doente, e essa que queria me ajudar tanto não podia, como a outra também, né, que era professora, mas é aquela velha história. Um pai cria 10 filhos, mas 10 filhos não criam um pai. Aí fui para casa dela, contei tudo o que me aconteceu. As filhas delas ficaram assim petrificadas, sabe? O marido dela é uma pessoa assim que não acredita em nada, mas ele acreditou, porque ele viu, né, as marcas, ele viu tudo, né, o que aconteceu. Aí foi telefonado, no outro dia ele apareceu meu marido e o meu irmão com a cunhada. Daí meu irmão e a cunhada ficaram cuidando da mãe e eu vim para Lages, de volta para minha casa com meu marido. Então, vocês tiram a conclusão que vocês quiserem, tá? Aconteceu isso, é realidade, aconteceu comigo, eu tenho provas, né? Esse médico é jovem, ainda é vivo, essa amiga também é viva, as filhas e o marido também, e todos eles viram, tá? Então, é isso que eu queria contar para vocês hoje, que vocês pediram, né, alguma coisa diferente. Boa noite para vocês. Não sei se onde vocês moram, porque eu tenho muitos amigos no Facebook que moram em outros países também, né? Aqui já é noite e aqui na minha cidade faz frio. Tá muito frio aqui em Lages, Santa Catarina. Tchauzinho, um beijinho. Não esqueça o meu joinha, né?